Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Deus abençoe, irmãos. A gente também é agradecido a Deus por poder estar aqui com vocês. E mais uma vez, alimentar um pouquinho da palavra, né? Sempre Deus tem o pão da vida para a sua igreja. E estamos aqui para falar o que Ele deseja. Muito bem, a gente agradece pastor Sinival, que dá esta oportunidade, esta liberdade, mas eu não vou usar de toda a liberdade. Vocês podem ficar sossegados que vocês irão embora mais cedo. Amém. Na minha hora sempre dá problema? Será o Benedito? Bem, olha, vamos ler aos Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios 4, verso 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém. Pai Celestial, pedimos que mais uma vez o Senhor tenha liberdade de falar conosco, nos ensinar, nos corrigir e até nos açoitar, porque o Senhor é Pai e sabe como açoitar, como abençoar e como acariciar também. Estamos certos que mais uma vez o Senhor falará conosco, porque nós estamos aqui prontos a ouvir a sua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero comentar um pouco hoje sobre completando o ministério. Nós sabemos que tivemos um profeta por nome Paulo e depois não tivemos profetas mais. Tivemos 5 mensageiros e por último agora tivemos outro profeta. Irmão Branham tem mostrado isto, nós estamos certos destas coisas. Creio que não há dificuldade para crer nisto. 7 eras da igreja sem profeta. Um profeta abrindo e outro profeta fechando a era da graça. Abrindo com os gentios e fechando também com os gentios. Tivemos que ter esses 2 profetas. Mas lembrando que 5 eras ficaram sem profeta. Aqueles que ficaram sem profetas tinham que viver da mensagem do profeta Paulo. Era a maneira deles se alimentarem. Porque um profeta traz alimento e não é só para o seu dia. Aquilo dá para muito tempo. Talvez tenha alimento que vai 2000 anos. Como o alimento que foi dado através de Paulo, nós tivemos todos estes anos e precisou vir um profeta, Elias, para poder restaurar ainda aquele evangelho de volta a nós.
Vocês veem que viver 5 eras sem profeta precisava de um restaurador, porque o povo sem profeta corrompe, a igreja corrompe. E não foi diferente depois que os apóstolos dormiram, a igreja se corrompeu, caiu em Niceia e formaram a doutrina das 3 pessoas, e com isso vieram caminhando, e Lutero não pôde tirar a igreja totalmente, mas pelo menos deu um passo de justificação, e aquilo já era Deus trabalhando em um processo de santificação com Wesley, de restauração de dons com os pentecostais, mas a igreja ainda estava sem profeta, a igreja ainda estava corrompida, ela precisava de um restaurador. É por isso que o próprio Jesus foi quem prometeu. As pessoas de lá, eu não creio que tem profeta hoje. Eu não estou preocupado se elas não crerem, porque o que me preocupa é saber que Jesus falou que Elias virá. Quer dizer, se fosse João Batista, é a expressão de São Mateus 17:12, Elias já veio. Mas ele estava indicando um virá e dizendo para o povo, um já veio. Um virá para quê? Para restaurar. Então passou todas estas eras e nós tivemos uma perda dos mandamentos, das ordenanças, do batismo, da ordem da igreja. Nós perdemos tudo. Ficou apenas, parece, com a capa da Bíblia, com o nome de apóstolos. Mas cadê aquela virtude, aquele poder? A igreja tinha perdido. Mas por que perdeu? Porque não tinha profeta. E esse espaço de tempo, sem profeta, só tem que corromper. Por isso Deus mandou o profeta Elias. Então aqui vocês veem, para que o ministério de Elias? O ministério de Elias sempre é para restaurar. Elias lá atrás foi restaurar o altar que o povo de Baal, os profetas de Baal derrubaram o altar, porque o que eles sabem? Profetas de dualidade, profetas de trindade só sabem derrubar altar. Aí depende do Elias chegar em cena. O Elias chegou, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Aí depois que restaurou o altar, deu trabalho para os falsos profetas. Porque se o seu Deus não respondeu com lenha seca, o meu responde com lenha molhada. Então ele deu trabalho para aqueles falsos profetas. Vocês vão carregar água, molhe a lenha, faça um rego em torno do altar, enche d'água. Eu creio que os falsos profetas naquele dia tido como profeta e não como falso. O povo cria neles, Israel também estava crendo neles, aqueles profetas. Mas eles devem ter notado assim, o nosso não respondeu, disse que o Deus vai responder nem com lenha seca, o nosso não respondeu, agora ele mandou molhar. Você acha que vai ter resposta? Quem sabe enquanto um carregava um balde d'água no outro, você acha que vai acontecer alguma coisa? E sangrando, porque já tinham retalhado tudo, orando, retalhavam seus corpos e pedindo, Baal, responde-nos. E Baal não podia responder, é um Deus morto, não faz nada. E Elias dizia, vocês gritem mais alto, talvez ele está atendendo algum necessitado. Sempre o ministério de Elias é crítico, infelizmente é crítico. E o povo não gosta porque ele tem capacidade de mostrar a realidade e de criticar aquilo que está errado. Então foi isso que Elias fez lá no passado. E você sabe a história, Elias foi lá, foi só poucas palavras. O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra que eu sou teu servo e que tu és meu Deus. Pronto. Eles tinham orado desde cedo até meio-dia, não aconteceu nada. Você vê que o povo tem trabalhado dentro de 7 horas da igreja, não tem acontecido nada. Mas quando Elias chegou, a coisa aconteceu, certo? Lá também não tinha acontecido nada,
porque precisava de Elias. Aqui também não aconteceu nada durante as eras. Foi passando falsa doutrina, foi entrando na igreja, dilacerando a igreja, matando a igreja. E Deus diz: mas eu vou restaurar. Deus já tinha prometido a Joel: eu restaurarei todos esses anos que o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a aruga comeu. Eu vou restaurar para vocês tudo que os batistas, os católicos, os pentecostais comeram, esses bichos comeram. Eu vou restaurar de novo para vocês. É uma promessa a Joel. Joel já tinha profetizado isso. Então Deus tinha que cumprir esta palavra, e ele cumpriu no tempo do irmão Branham. Então, é para isso que tem o ministério de Elias. Por que não só sétimo anjo? Porque nós não conhecíamos a verdade, não conhecíamos o batismo certo em nome de Jesus Cristo. Os que tinham um pouquinho de luz, que estavam mais próximos do irmão Branham, foram os unicistas, que saem de trinitariano para crer em três, mas pularam para um. Aí creram num só, mas batizava só em nome de Jesus, certo? Eu quero que vocês fixem nisso por um motivo. Os dualistas dizem que nós somos unicistas, os dualistas. Mas irmão Branham era também considerado como um unicista, porque ele falava contra só Jesus, que o batismo só em nome de Jesus não vale, porque ele diz: Jesus não pode ser seu próprio pai, tem que ser em nome do Senhor Jesus, porque Senhor é pai. Você pode ver na Bíblia que é assim também. Não tem ninguém batizado na Bíblia só em nome de Jesus. Tem que ser em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a forma correta de batismo. Então tinha que acontecer isso, tinha que ter um profeta. E esse foi Elias. O irmão Branham, com esse ministério de Elias, restaurou tudo isso daí. As pessoas estão pensando que ele tem que restaurar árvores para não morrer mais. Não é isso não. É restaurar as coisas, restaurar o que foi perdido, restaurar o que a igreja perdeu, restaurar árvores, animais e nós. Só Cristo pode fazer isso e trazer nós tudo no milênio de uma forma perfeita. Fora disso, nós somos mortais ainda. Está sendo restaurado a nossa fé. Primeiro se restaura a fé, para depois você saber que Deus vai restaurar você também, certo? Vai tirar você do mortal e passar para o imortal. Mas ele tinha que ter esse ministério de Elias, e graças a Deus que o irmão Branham então teve primeiro esse ministério. Você pode ver que ele começou nas águas. Deus não começou nas águas com João Batista, Deus começou nas águas com William Branham. É o precursor. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E ele diz: o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. E ele estava ali mostrando todas estas coisas para nós, restaurando tudo. Então nós temos um batismo correto, temos uma deidade correta. Não existe deidade em só Jesus, não existe deidade em três pessoas da divindade. Só existe deidade no Senhor Jesus Cristo. Não existe deidade em dualidade, crer no Pai e num Filho à parte. Não, você tem que crer no Pai dentro do Filho, porque você não pode ver o Pai. O Pai é Espírito, e aqui está o Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai, certo? Foi isso que o Senhor Jesus diz a Filipe. Então, esta é uma restauração. Por isso esse povo da trindade, da dualidade, eles nunca foram convertidos com a mensagem do irmão Branham. Eles nunca foram convertidos. Eles têm mensagens próprias, e eles nunca vão ser restaurados, porque eles não foram feitos para ser restaurados. Eles não têm para onde voltar, porque eles não vieram do céu, não vieram de Deus. Quem veio do céu volta para o céu. Agora, se não veio do céu, não pode voltar. E quem veio de Cristo, volta para Cristo. Passa por Roma, passa por luteranos, wesleyans, pentecostais, e volta para Cristo, restaurado nos dias do profeta Elias. Amém? Então, chegando ali, você encontra
agora tudo restaurado, então precisava do ministério do sétimo anjo. Agora Deus precisava trazer para nós novamente o ministério profético. Agora sim, ele pode trazer, porque como profeta Elias ele restaura, mas ele tem que voltar como profeta, que é filho do homem, que é Jesus Cristo em carne humana. Isso está em Provando Sua Palavra 236. Você examina o que eu prego com a mensagem. Eu sei que vocês aqui creem, mas eu tenho críticos também pela internet, não sei se está funcionando, mas a gente tem crítico pela internet, crítico através dos DVDs, então a gente tem que mostrar estas coisas. Hoje nós sabemos que tudo foi revelado, porque nós somos um povo que cremos no sétimo anjo. Para nós tudo foi restaurado, porque nós somos um povo que cremos no profeta Elias, que foi William Branham. Agora, o irmão Branham teve um ministério tríplice. Ele foi Elias, ele foi sétimo anjo e filho do homem. É um ministério tríplice. Deus manifestou um ministério de restauração, de revelação e da encarnação de Deus em William Branham. Aquilo ali, esta encarnação estava mostrando filho do homem. Então, filho do homem, irmão Branham diz, é o filho do homem que descerá do céu, Jesus Cristo mesmo em carne humana entre nós. Então, quando Jesus Cristo desceu em carne humana entre nós, ele não chamou Jesus Cristo. Quando ele estava descendo, ele era o anjo forte, ele era Jesus Cristo. Mas na hora que ele esteve entre nós, ele chamava Branham. Então, esse é o ministério que estava escondido por todos estes anos. Nós poderíamos passar agora um pouquinho por este espaço de tempo da noiva, da esposa. A gente trata de noiva e esposa ao mesmo tempo para você entender. Enquanto ela não vai para a festa, que nós falta ir para a festa, então ela é a noiva. Aquela moça, ela casou, naquele dia que ela casou, ela ainda é noiva. Todo mundo chama ela de noiva, porque ela casou, tem que ir à festa, e depois que passa a festa, que os outros conhecem ela como esposa, mas que ela já é esposa, ela é, porque ela casou, amém? Então, esse espaço de tempo, nós tivemos William Branham. Agora começa a corrupção outra vez. Mas como pode? Sim, William Branham não morreu? Então, se Paulo morreu, a corrupção começou. Se Branham morreu, a corrupção começou. Na igreja também. Por quê? Porque a igreja ficou sem profeta outra vez. Então nós temos aí 7 eras da igreja, 2 profetas, um abrindo, outro fechando a era da graça, e 5 mensageiros no entremeio. E nós temos agora Branham como profeta, e Branham foi embora, e ficamos aí faz 50 anos agora, dos selos abertos, e alguma coisa teve que acontecer. Quando o irmão Branham partiu, então outra vez a igreja pereceu. Aqueles poucos dos dias do irmão Branham morreram logo. Seria uma bênção esse povo que viveu no tempo do irmão Branham ter morrido lá, do que ter tido esse trajeto do tempo do irmão Branham, da morte dele, até aqui, para não fazer nada, para não mostrar o que o irmão Branham revelou. Vocês veem que passou quase 2 milênios para um homem chegar na terra para mostrar o que Paulo fez. Qual foi o evangelho de Paulo, de Pedro, aquele ensinamento? Passou 2 milênios. E agora nós não vai passar 2 milênios, porque não tem tempo mais. Estamos no fim do século, fim do tempo, e ele prometeu: eu estarei convosco até o fim do mundo. Então o fim do mundo é aqui no Brasil mesmo. Ele disse que estaria conosco até o fim do mundo. Todo mundo sabe que é o fim do mundo. É um dos países que foram descobertos e por último, então ele é o fim do mundo. Tudo nele é o fim do mundo. E até a mensagem teria que vir também do fim do mundo, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Então já tem consumado estes séculos todos,
e Deus tem provado estar conosco. Vamos lembrar então, irmão Brana partiu, a mensagem poderosa que irmão Brana pregou, você nunca ouviu. Você ouviu os irmãos que vieram e contaram as bênçãos que Deus realizou no ministério do irmão Brana, primeira e segunda etapa, contando testemunho. Só isso não edifica a igreja, isso não aperfeiçoa a igreja, entende? A igreja, para ser aperfeiçoada, ela precisa ter a revelação do mistério de Deus. Então passamos aí, vamos dizer que nós passamos 40 anos, nós passamos depois da revelação dos selos, para dar um tempo exato, como o irmão Brana diz, assim como Israel saiu do Egito, a noiva sai das denominações. Israel saiu do Egito, mas levou 40 anos para entrar em Canaã. Nós saímos das denominações, mas agora que nós estamos entrando em Canaã. Vocês veem que 40 anos depois, tudo cumprindo o tipo. O irmão Brana prega e diz assim: os tipos não falham. Então, esse daí também não falhou. Mas como os velhos pais que saíram do Egito morreram no deserto, os velhos pais que saíram no tempo de Brana morreram também nesse deserto de 40 anos. Não adianta eles dizer que não morreram, que não estão mortos, porque não tem aquela revelação, é morte. Não tem o que irmão Brana revelou, então é morte. Eles estão mortos, aí vem aquela mensagem: mortos e não sabem. Que se eles soubessem que estavam mortos, mas eles não sabem. Agora, você tem que saber que são boas pessoas que nos geraram. Isso daí que é importante. Eles nos geraram. Quem entrou em Canaã? Os filhos dos pais. Quem entra no rapto agora? Os filhos dos pais. Certo? São os filhos que Brana gerou, pais, naqueles dias, que gerou nós. Nós não podemos negar isso. Então não estamos aqui para falar mal de nossos pais. Nós estamos aqui para dar o testemunho que aqueles eleitos chegaram em Canaã e podia dizer: olha, uma pena, mas o meu pai podia ter vindo, mas ficou lá atrás porque foi incrédulo na mensagem de Moisés e foi incrédulo na mensagem de Josué. Então tiveram que morrer no deserto. É a única coisa que eles podiam falar. A única coisa que nós podemos falar é isto: olha, os nossos pais que nos pregaram a mensagem, que nos ensinou desde 1970 aqui no Brasil, nossos pais podiam entrar também, mas não pode por causa da incredulidade na revelação que Deus deu a William Brana. Não é incredulidade no que eu prego, não. Eles podem duvidar do que eu prego, eles não podem duvidar do que Brana pregou. Eles não sabem que o que Brana pregou é eu que prego. O problema é que eles não sabem. Então eles duvidam e morrem, mas nos gerou, graças a Deus. Eu sou agradecido. Alguém diz: você fala bem de tal ministério de falo. Foi meu pai na fé, me gerou. Não pode entrar porque ele diz que não enxerga a terceira etapa, ele diz que não vê. E eu, como filho, vi. E ó, eu vi. Você não pode. Se você vê, você não pode ficar com aqueles que não vê. Não pode. Você diz: eu vou ficar sozinho. E que problema tem? Enoque andou sozinho com Deus. E andou sozinho, olha, 365 anos, não é dia não, anos. Andou sozinho com Deus. Não tinha esposa, pelo menos não leio na Bíblia nada. Não tinha esposa, filho, ficou um para passar a mensagem para frente. Mas não foi no arrebatamento, foi só Enoque no arrebatamento. Então você não tem que preocupar com isso, você tem que saber que Deus trata individualmente. Deus não trata com o seu pastor e o seu pastor vai tratar com você. Não, Deus trata com você. Deus trata com o seu pastor, Deus tratou comigo,
Eu não tinha mais ninguém para ele tratar, tratou comigo. Naquele tempo que eu comecei a ver essas coisas, não tinha ninguém para ver comigo, mas eu vejo o que eu vou fazer. E a gente vê e não consegue ficar junto com os que não vê. A gente não consegue. Eu fiquei sozinho por um espaço de tempo. Hoje tem vocês, a gente pode alegrar, depois de 12 anos. Certo? Mas lá atrás a gente está sozinho. E permaneceu porque isso aqui é Deus, a mensagem é Deus. Eu sou um mortal, mas a mensagem é verdade. Então nós tivemos que passar por todo esse tempo. Temos que lembrar disso. Todo esse tempo para nossos pais, porque eles foram incrédulos nos selos, nos trovões, no novo nome. Eles foram incrédulos, então morreram no deserto. Esses 40 anos, meus irmãos, foi para eles morrerem no deserto. Então nós estamos aqui na última hora outra vez. Eu sei que eu posso não ser entendido, mas eu tenho que falar o que o irmão Brana falou, certo? O irmão Brana mostrou todas essas coisas. Se passar esses 40 anos e o povo cego, e nós tudo cego, estava enxergando nada. Não estava enxergando nada. O que nós estávamos enxergando? Nós estávamos com vontade de ter poder. O Senhor manda poder para nós. E nós pensávamos que o poder ia vir do lado que nós estávamos lá. O poder só pode vir através desse homem, porque ele é grande, ele já trouxe algo para nós. Então o poder tem que vir através dele. E Deus diz: não vai mais nada através dele, já acabou. Já espremeu o pano, é a última gota, não tem mais nada aí. Se você quiser, tem que sair agora. Então Deus tinha que encontrar alguém que cresça. Entende? Se Deus encontrou você que crê hoje, você lembra que eu criei lá atrás, certo? E você crê hoje. E você está no meio da luta hoje. E eu já estou lutando há 12 anos. E não importando com o que falam contra. Não estou preocupado com o que fala contra, com o que não crê, com o que vai embora. O irmão tem que ir embora. Se não crê, o que nós vai fazer? Se não for embora daqui, não vai entrar no rapto também. Se não for embora do meu ministério, não vai entrar no rapto também. Então não vai adiantar nada. Por quê? Porque não crê. Então foi esses 40 anos, foram para morrer todos esses pregadores. Você lembra bem, são pregadores gerando gente. E esse povo morrendo durante esse período, porque nenhum levantou e mostrou o que o William Brana fez. Nenhum levantou e mostrou, só mostrava bênçãos, testemunho, o que o irmão Brana tinha feito de cura divina. Eu mesmo fui convertido na primeira etapa. Quando eu li os testemunhos do irmão Brana, eu disse: se esse homem não for profeta, não tem mais. Eu creio nele e acabou. O que vier dele eu creio. Isso foi em 1972 para 73. O que vier dele eu creio, certo? E graças a Deus ainda não me decepcionei em nada. O que vem dele eu creio. Eu sempre digo: eu não tenho capacidade de viver tudo isso, mas eu creio em tudo isso aqui. E Deus não vai me levar para o céu porque eu sou perfeitinho. Deus vai me levar para o céu porque eu creio. Deus vai te levar porque você crê. Agora, Deus sabe nossas limitações aqui na terra. Ele conhece nossas limitações. Tem coisas que você pensa: eu não vou por causa disso. E Deus não está olhando isso. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu não vou porque eu não tenho paciência com a minha família. Deus não está olhando. Deus está olhando se você não tem paciência é com Ele. Não é com família. É meio difícil rápido para mim, porque eu estourei com o meu patrão, eu estourei com o meu empregado. Não vai ter jeito de eu ir, não. Não, Deus quer ver se você não estoura com Ele. É isso que Deus. O que o irmão Brana diz? Ele diz que aquela fé é de Jesus Cristo, aquela virtude é de Jesus Cristo, então não é minha, é de Jesus Cristo. O que eu tenho é que eu creio em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo. Ele diz assim: Noé teve paciência com Deus 120 anos. É isso que ele pregou. Quando você chega no degrau da paciência de um varão perfeito, você não pensa na sua paciência, que você não tem paciência. Não, o Espírito Santo vai te controlando. Lembra daquela paciência que Deus te deu, que você tem paciência. O rapto vai dar e eu estou esperando. Entende? Ele prometeu que vai me arrebatar e eu vou esperar. Foi isso que aconteceu com Noé. Foi isso que aconteceu com Abraão. Eles tiveram paciência com Deus.
Amém? Então, graças a Deus por esse espaço de tempo, mas esse período que a mensagem veio e nos gerou. Fomos gerados, e o importante hoje é que nós ouvimos e cremos. Eu nunca ouvi falar o que eram os trovões. Eu nunca tinha ouvido. Falava em trovões, eu ficava assim, tanto faz trovejar como não, eu não entendo nada disso. Eu mesmo como pastor, eu não entendo nada disso, deixa eu ficar quieto, alguém um dia vai entender, vai me explicar, vai falar, eu vou entender. Deus sabe que eu era assim, eu não entendo, eu não pregava isso, porque eu não entendi, eu não prego uma coisa que eu não entendo. Então eu acho que Deus olhou e disse, é você mesmo. Acho que é um doido que eu preciso, então o irmão Branco diz que sempre Deus precisa de um louco. Ele deve ter achado eu. Então não pensa, alguém diz assim, sabe por que o Osmar prega essas coisas? Ele acidentou, bateu com a cabeça. Não, é porque eu sou louco mesmo. Eu sou louco pela palavra, pela verdade. A questão é assim, se eu li uma coisa, eu sei que aquilo é verdade, eu creio naquilo. Eu não estou importando se o povo me deixa, não estou importando que eu vou perder dízimo, vou perder coleguismo, vou perder companheirismo. Eu não estou preocupado com nada, estou preocupado com a palavra. Isso daí é que eu quero entregar para o povo. Eu não estou preocupado com esses grandes homens que não pertencem à terceira puxada. Até é bom que eles não venham. Se eles vierem, vai me dar problema. Vou ter que falar com eles. Vou ter que mostrar para eles que eles têm que começar de baixo, que eles não sabem nada ainda. Eles têm que começar como o irmão Brana mostrou, Deus em simplicidade. Mas eles acham que tem tudo, por isso o povo está agarrado nisto. Você não tem que se agarrar, porque o pregador sabe falar, sabe pregar, sabe emocionar, sabe te cativar, chamar sua atenção. Não, você tem que ver se a palavra é verdade. Você pode, tem político aí que faz discurso que você chora. Agora não é por isso que eu falo, eu vou ser lá da política. Não, e tem pastor que faz discurso também da mensagem, da Bíblia, que você diz, mas que verdade, e o pastor chora e a igreja chora, mas pergunta para eles se o Cordeiro está no trono, ele diz que está. Pergunta para eles, mas os trovões foram revelados? Foram. Mas cadê o novo nome? Não, daí nós não sabemos. Então você não sabia nada, porque o próprio irmão Brana diz que o novo nome é revelado nos trovões. 132 da tradução de Goiânia, primeira tradução, do primeiro selo. Então, se está revelado, por que não dá para ver? Porque não é para eles. Então você tem que ser agradecido a Deus. Nós não somos melhores, mas Deus aprove mostrar estas coisas a nós, e nós simplesmente dissemos, eu creio, Senhor. Eu creio, eu aceito. Então deixa eu mostrar para você mais esse pedacinho. Nós tivemos aí 40 anos sem profeta outra vez. Alguém diz, eu quero ver onde ele vai chegar. Eu vou chegar onde você está sabendo que eu vou chegar. Eu vou chegar lá porque eu tenho mensagens próprias para isso. Entende? Então, dentro desse espaço de tempo, eu te pergunto, você ficou sabendo, alguém pregou, te ensinou que o selo foi revelado, o que são os trovões, qual é o novo nome, o que é a terceira puxada? Nós não ficamos sabendo, 40 anos aí não ficamos sabendo nada disso. Bom, então espera lá, então, alguma coisa tem que acontecer, porque nós precisamos saber dessas coisas. Mas para saber dessas coisas, precisa outra vez do ministério ser completado. Completando o ministério. Quando o povo foi saber de batismo, Brana tinha completado o ministério. Ele completou o que Paulo pregou, Brana veio aqui como Elias e restaurou tudo. Agora, o sétimo anjo revelou tudo. Revelou tudo. E aí vem o problema nas pessoas. Vocês querem saber mais do que Brana? Não. É porque você não lê a mensagem. Nós sabemos o que Brana sabe. Ou o que Brana soube é o que eu sei. Eu não sei nada mais do que o que Brana soube. Só que ele não podia falar e eu posso. A diferença entre nós é isto. Agora vem a pergunta, mas se 40 anos depois que os selos foram revelados, a igreja ficou sem profeta,
Ficou sem profeta mesmo. Não adianta você pensar que o irmão José Brana é profeta. Não adianta. Não tem base na Bíblia e na mensagem do irmão Brana para ele ser profeta depois do sétimo anjo, porque não tem profeta depois do sétimo anjo. Eu vou te mostrar agora o que é que tem e que é profeta. Mas não tem profeta depois do sétimo anjo, porque é o último profeta para a igreja. Agora, ele é profeta para um povo, certo? Ele é profeta para um povo, e nós perdemos esse espaço de tempo de 40 anos, nós perdemos a revelação, não ficamos sabendo nada de trovões, nada de novo nome, e tudo foi revelado. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Quer dizer, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Eu creio que cumpriu e acabou. Então o sétimo anjo revelou, mas eu sei. Não. Então precisa o quê? Outra vez daquele ministério profético. Para quê? Para completar para você. Completar para você. Alguém já está dizendo, eu sabia que ele ia falar um dia que ele é profeta. Agora, irmão Brandes, um pregador é um profeta, então eu sou profeta. Irmão Sinival é profeta. O pregador é um profeta. Então, a pessoa tem que perceber essas coisas, porque está acontecendo isso. E que com 5 ministérios, você não chega à perfeição. Só com esses 5 ministérios, não chega à perfeição sem o ministério do profeta. É 5 mensageiros, melhor, você não chega à perfeição sem o ministério do profeta. Por quê? Porque você teve durante toda a era, as eras da igreja, tivemos só mensageiros, pastores, mas não tivemos profeta. Por isso não ficamos sabendo de nada. Aí veio o profeta, 40 anos depois de irmão Brana, só tivemos outra vez pastores. Pastores, evangelistas, apóstolos, que cada um que sai de um país e vai para o outro quer ser apóstolo, quer ser missionário, já viaja porque acha bonito ser chamado disso. Se enfrentar um naufrágio, né? Se enfrentar algum problema desse, você vai ver o que é bom ser chamado de missionário, de apóstolo. Mas eles estão preocupados com o nome, estão preocupados com títulos. Esse é o problema, que estão preocupados com títulos. Mas nós, então, temos esse espaço de tempo que estamos sem profeta outra vez. Oh, mas nós temos Brana. Não, Brana já morreu, filho. Brana já morreu. Espera lá, mas você não crê nele? Creio nele. Assim, Paulo já morreu. E nós ficamos aí 7 eras da igreja sem profeta. Precisou de vir Brana para poder mostrar para nós tudo que Paulo pregou na primeira era. Eu quero que você entenda isso. Tem que vir a noiva hoje, a esposa hoje, para poder pregar para você o que Brana pregou lá em 63. Tem que ter uma esposa, porque a única que conhece o segredo do marido é a mulher. A mulher do vizinho não pode conhecer. Isso é a denominação, ela não pode conhecer. O segredo do marido é só a mulher que conhece. Certo? Só ela, porque ela é a esposa. Os segredos de Cristo, só a esposa conhece. As outras, eu estava com um parágrafo aqui, mas as outras são namoradeiras. Irmão Brana diz assim: ele não revela o seu segredo às petulantes, que são as namoradeiras. Elas só querem namorar. Elas não querem responsabilidade. Elas não querem gerar filhos. Filhos daquela palavra que toma aquela semente do dia, a semente dos dias de William Branham. Aquela semente foi a revelação dos selos, dos trovões. Precisa ter um pastor que lance esta semente no ventre da igreja, para que a igreja possa se engravidar com selos, trovões e gerar esses filhos. Que grita: os selos foram revelados, foram, os trovões foram revelados, amém. O novo nome está revelado, amém.
São filhos que se engravidaram nesse ministério. Entende? É a esposa que recebe a semente do esposo. Agora, eu sei que eu tenho que passar por vários pontos para poder te explicar que o esposo, no último dia, quando ele viesse para nós, ele não viria para os judeus. Quando ele veio para os judeus, ele teve que nascer até com o nariz igual ao judeu, tudo igual, os traços de um judeu, e ele não era judeu, ele era Deus. Irmão Branco diz que Jesus não era judeu nem gentil, ele era Deus. Mas para poder falar com os judeus, ele tinha que ter traços do judaísmo. Por isso que eles conheceram ele. Foi por isso que a samaritana disse: como sendo tu judeu? Homem, ele não é judeu, ele era Deus, mas ele tinha traços. Você olha nele assim, tem um nariz parecendo um judeu mesmo, olha o estilo dele, é de judeu. E não era judeu, era Deus. Por quê? Ele veio daquela forma, com aqueles caracteres, para poder mostrar para o judeu que eles, recebendo ou não aquela mensagem, ficariam inexcusável. Eu vim do jeito que vocês me viram, eu tinha nariz igual ao seu, andava igual a você, reagia igual a você, porque veio com traço de judeu. Agora você tem que saber que 7 eras da igreja, nós temos que ter Deus em carne outra vez. É por isso que Jesus veio dando promessa no Apocalipse, e aquilo ali era para ser revelado nos dias da voz do 7º anjo, e ele veio dando promessas de um novo nome. Agora você diz: mas não pode, eu quero continuar com Jesus. Jesus fala: nem eu chamo Jesus mais, rapaz, nem eu. Você quer ficar com Jesus? Eu chamo Brana. Eu sei que isso é difícil para as pessoas verem, mas se você for na Bíblia, você vai ver que o novo nome não está escrito em nenhum espaço de capítulos do Apocalipse que se trata de judaísmo. Se o novo nome estivesse escrito em Apocalipse 11, seria dos judeus, porque o 11 pertence ali para os judeus. Mas como o novo nome está escrito dentro das eras, certo? A era de Éfeso 2:17 e 3:12, você vai encontrar ali 2:17 e 3:12 de Apocalipse. Então, se você encontra essas coisas, aonde está? Dentro das eras. O que são as eras? São gentias. Desde Éfeso, você vem usando. O irmão Brano ensinou isso, eu sei que nós já aprendemos isso daí. As eras são gentias, as eras não tem nada com judeu. Então Deus estava prometendo um novo nome dentro da era gentia. E se ele prometeu um nome dentro da era judia, quando ele nasceu, ele teve um nome de um judeu, porque ele tinha prometido um Messias para Israel. Ele tinha prometido um Messias para o seu povo. Aí ele veio com um nome idêntico ao povo de Israel. Mas quando ele promete agora um novo nome, dentro das 7 eras da igreja, ele tem que vir num homem gentil. Ele tem que vir num gentil, porque agora a noiva é gentia. Irmãos, o maior privilégio é o nosso. Ele veio, irmão Brana diz que ele veio para a noiva judia e ela não o aceitou. Ela ficou com seus substitutos, com seus carneiros, ovelhas, bois, e rejeitou ele, Deus em carne. A mesma coisa tem acontecido com a era gentia. Deus tem vindo e o povo continua com seus substitutos de 3 pessoas na divindade, 2 pessoas, e sem revelação da palavra. Eles continuam com aquilo. E Deus tem vindo como um gentil agora. Eu preguei novo nome antes de Jeová Jireh, terceira parte, chegar no Brasil. Eu pregava que o novo nome é gentil. Antes eu já pregava. Antes, aí quando chegou Jeová Jireh, eu falei: meu Deus, aqui completou tudo.
O próprio irmão Branham mostra no parágrafo 99 e 100, Jeová Jireh, terceira parte, ele mostra Jesus Cristo, o carneiro, no 99, e mostra um outro, só que ele não dá nome, que ele não pode dar. Ele mostra um outro carneiro, e o carneiro é aquele que nasce em abril, e Jesus nasceu em abril, ele nasceu em dezembro não, ele nasceu em abril. E aqui o outro carneiro que nasceu em abril chama Branham, mas ele não podia falar. E ele não é chamado de ela, de igreja, de denominação, mas é chamado de ele. Ele, aquele carneiro. E quem era o carneiro? Era Branham. Por isso ele diz: por que temes isto então? Um gentil. Importante, que dá para entender isso aqui. Um gentil levaria seu nome. Um gentil. Então, aí você acompanha a própria mensagem do profeta, isso é rico, a gente vai longe. Isso é rico, você acompanha a mensagem do profeta e você vê, um gentil levaria o seu nome. E aí o irmão Branham vem e diz: o número de Deus é 7. HM faz parte do nome de Deus. Agora, eu quero então, vai ser, que nome que é isso? Faz parte? Deixa eu procurar HM em Jesus, eu não acho. Em Yehoshua eu não acho, que é o hebraico. Jesus eu não acho, que é o grego. Em Jesus eu não acho, que é o latim. Então onde está esse HM? Um gentil levaria seu nome. Aí eu procuro também no nome nos gentios. Irmão Branham diz que por todas estas eras Deus não usou esse nome. Assim como esse nome de Elvis e Rick, ele só poderia vir nesse tempo, quer dizer rato e gato. Mas também o nome HM só podia vir nesse tempo também. Aí quando Deus mudou, e ele mudou de Lutero, Wesley, pentecostais, quando ele chegou nos pentecostais, Deus já começou a usar o nome. Ele começou, olha para você ver, William, o avivamento pentecostal é com o nome de William, certo? E você vê o avivamento da igreja formal, que é o William também, Billy Graham. E no final tem ainda o HM, mas você conta, dá só 6, mas não dá. Esse não é. Um gentio levaria seu nome. Então está tão claro. Quando você chega em Branham, bom, aí é bom a gente ver isso. O irmão Branham gravou uma fitinha e mandou para o irmão Liveio. E diz: você pode falar isto. Eu não posso, você pode. Deve falar. Ele não falou e ele não escreveu no profeta do século XX também, que eu não achei. Eu não achei. O irmão Liveio, Deus o ajude, ele já partiu no Senhor, parece que foi o ano passado. Então tem uma coisa, ele não escreveu no profeta do século XX, não escreveu nas eras, e graças a Deus que ele não jogou a fita fora. Porque o irmão Branham disse: depois disso aí você joga a fita fora, apaga, joga fora ou manda ela de volta para mim. Ele não apagou, não jogou fora e não mandou de volta para o irmão Branham. E foi por Deus isto também. Não quer dizer que ele foi um desobediente, não. Ele guardou aquela fitinha. Isso foi por Deus. Ele guardou. A única vez que a gente lê que o irmão Branham fala o nome dele. A única vez, até hoje que eu conheço, a única vez. Nesta carta, o irmão Liveio, parágrafo 28 e 29, aí o irmão Branham diz, com respeito a Abraão, mostrou, ele diz: você sabe o que significa Branham? Perfeito, perfeição. O HM, ele já estava mostrando ali, você sabe o que é Branham? Perfeito, perfeição. Então, aquilo estava claro para nós. A luz está aí, só não enxerga quem não é eleito. Eu vou morrer por quem não é eleito? Eu vou preocupar com quem não é eleito? Não, eu estou com o meu trabalho para um povo eleito. Irmão Branham diz: se você não quer que o seu povo escuta essas coisas, diga para eles não ouvir.
Irmão Brana fala no primeiro selo, 26 a 28, ele diz: se você não quer que o seu povo ouça estas coisas, que o Cordeiro saiu do trono, diga para o seu povo não ouvir. E eles estão falando mesmo, eles estão obedientes ao irmão Brana. Os pastores estão obedientes ao irmão Brana. E ele está dizendo: não escuta o CD do Osmar, não. Esses pastores são obedientes. Porque se você não crê, diga para o seu povo não ouvir. Eu tenho pastores que me mandou, recolheu do povo e me mandou caixa de CD de volta. Outros, foi melhor do que os outros que queimaram, né? Muitos queimaram. Mas é bom isso daí. O pastor não teve a luz. O pastor não foi suficientemente humilde para saber: Deus não me deu isso, eu sou um personificador. Esses pastores tinham que saber disso. Deus não deu isso para eles. Eles tiveram que ouvir uma fitinha escondida, um CDzinho escondido. Eles tiveram que ouvir, porque são personificadores. Deus não deu isso para eles, mas eles não têm coragem de humilhar. Eles chamam todo mundo na igreja deles, porque todo mundo é grande. Eles chamam a gente do Canadá, só gente rica e grande. Gente dos Estados Unidos também rica e grande. Trindade e Tobago também grande. E vai chamando de todo lado, só gente grande. Por que você não chama o que precisa chamar? Eu lembro do que o irmão Brana falou com respeito a Billy Graham. Billy Graham foi na África e foi desafiado a fazer um milagre, e ele não fez, porque ele não tinha dom para aquilo. Aí o irmão Brana diz: ele podia muito bem ter dado uma ligadinha, puxado um fio telefônico. É dito: eu não faço isso, eu não tenho ministério para isso. A minha mensagem é de arrependimento. Billy Graham podia ter dito: minha mensagem é de arrependimento, mas eu conheço um baixinho lá na América e eu vou chamar ele. Mas não chamou. Meus irmãos, e é um anjo que veio do céu. Se um anjo que veio do céu não conseguiu ver Deus que desceu do céu, que o irmão Brana diz: quando desceram do céu Deus e dois anjos, Billy Graham e Oral Roberts são anjos. Deus é Brana. Está na mensagem, gente. Está na mensagem. Por que não crer? Eles não têm condições de ver essas coisas. Eles não podem perceber que Deus está completando o ministério cada dia mais. Esse ministério não choca com o ministério de William Branham. Ele que prega uma mensagem que completa o seu pensamento, completa o que o profeta falou que ninguém completou. Não temos que levar nenhuma glória, não. A questão é que precisava de um ministério desse, e o irmão Branham chamou esse ministério que faz essas coisas de ministério profético. Certo? Vamos ler aqui, porque eu acho que meu tempo é quase uma hora já. Então vamos aqui. A era da igreja de Pérgamo. Esse aqui sempre eu leio, eu gosto disso aqui. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-lo agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor. Sabe por que eu prego que o Cordeiro saiu do trono? Eu tenho o assim diz o Senhor. Você quer ser... Não, tem muita gente que está falando assim diz o Senhor, rapaz. Não tem nada a ver. Tem uns aí falando assim diz o Senhor. Acompanha para você ver se tem alguma coisa a ver com assim diz o Senhor. É assim diz eles mesmos. Assim diz o Senhor hoje, que eu digo, é assim diz o profeta, é assim diz William Branham. E isso que é assim diz o Senhor. Então o irmão Branham diz aqui: ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm, eu e vocês temos o assim diz o Senhor. No parágrafo anterior, o irmão Branham diz aqui, a página 148 da Era de Pérgamo, e na tradução de Goiânia você vai encontrar que é no 56 a 58 o parágrafo. E aqui o irmão Branham está mostrando claro também: ela tem o assim diz o Senhor, ela, mas ela não pode pregar. Ela é a esposa, ela tem que ter alguém que a represente. Isso, ela tem o assim diz o Senhor, e ela é uma, e ela não pode pregar.
Você sabe que ela não pode pregar. Então, quem é que está pregando? Tem que ter alguém pregando, representando ela. Por isso aí, quando um representa ela e você crê, então eles têm o assim diz o Senhor. Certo? Aqui está. Deixa mais um pouquinho. Eles têm o assim diz o Senhor ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. A gente sabe, o que a gente prega, a gente tem que saber que é Deus. Nenhum ser humano sabe disso não. Nenhum ser humano sabe disso. Tem que ser Deus, só Deus pode saber disso. Estava escondido, foi revelado pelo sétimo anjo e foi escondido outra vez. Que ele disse para o sétimo anjo, não diga a ninguém. Se ele disse para não dizer a ninguém, é a mesma coisa de dizer, um dia eu vou levantar alguém e vou falar para ele falar o que você não pode falar. Então, aqui está claro, ó. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Estou pregando, completando o ministério. Ele, Cristo, não completou sua obra durante seu ministério terreno. Quem está pregando aqui é o William Branham, viu? Ele aqui não é Osmar, não, é o William Branham. Se você diz, eu não crê, vai ler primeiro. Você vai entrar em choque com o próprio profeta. Você diz, eu não creio em Branham, novo nome, você vai entrar em choque com o próprio profeta. É ele que mostrou que é um gentil que levaria seu nome. Qual gentil você tem? Se você tiver um outro gentil, me mostra. Eu, como não tenho nenhum para te mostrar fora de Branham, tenho que te mostrar Branham. Certo? Mas se você tem alguém aí, algum gentil que levou o nome de Deus, mostra para mim. Só que tem uma coisa, personificadores, vocês vão personificar tudo, mas o novo nome vocês vão ter que curvar qualquer dia. Faz muitos anos que vocês são desobedientes, personificadores, faz muito tempo que vocês estão desobedecendo. Então, isso é bom, e quanto mais tempo passar, eu acho melhor que você não creia. Você sabe o que aconteceu lá atrás com o faraó? Foi Deus que endureceu o coração de faraó. Eu não posso nem dizer que Deus está endurecendo seu coração, porque o irmão Branham diz que Laodiceia não é assim, não é Deus. Mas Deus está deixando você ser desse jeito, com o coração duro, para Ele fazer mais pregações, para eu pregar mais ainda. Quanto mais você endurece, diz, olha, o novo nome, Branham, a gente deixa quieto, não vamos mexer nisso não. Mas por que não vai mexer? Por que você não vai mexer nisso? O povo pentecostal dizia assim, batismo em nome de Jesus, eu não mexo com isso não. Por que não, rapaz? Você ora em nome de Jesus Cristo, pelos enfermos em nome de Jesus Cristo. Você diz que vai para o céu com Jesus Cristo. Na hora de ser batizado, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que ter luz da mensagem. É isso que nós precisamos. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva. E operar na noiva, ele operou na noiva também nos dias do irmão Branham. Opera na noiva, agora ele diz a outra palavra. E através dela. Então ela tem um ministério. Ele opera na noiva, porque Deus primeiro opera em nós, para nós crer. Aí depois que nós cremos, Ele vai operar através de nós. Certo? O que está acontecendo com vocês aqui, é que Deus operou em vocês e agora quer operar através de vocês. Em vocês foi para crer, através de vocês é para mostrar para os outros. É um ministério que temos para mostrar para os outros. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer estas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá, através da noiva, esta obra que ele deixou para este tempo específico. Eu sei que alguém está dizendo, mas é a noiva lá dos Estados Unidos. Não, a noiva dos Estados Unidos foi 40 anos atrás. Deus não deixa a sua palavra sem um cumprimento no dia. A noiva dos Estados Unidos, ela foi 40 anos atrás, 50 anos atrás. Aquela foi a noiva dos Estados Unidos. Agora não é mais aquela noiva. Agora é essa daqui. Deixa eu outra vez no parágrafo que vocês conhecem, mas eu tenho que ler ele.
Terá a noiva de Cristo no ministério antes do rapto? 159 perguntas e respostas sobre os selos. Seguro. Isso é o que está sucedendo agora mesmo. Certo? É a mensagem da hora. E a mensagem da hora, o que era? Era perguntas e respostas sobre os selos. Não é a mensagem da hora, ele está curando enfermo e dizendo, é a mensagem da hora. Não. Ele estava pregando aqui, perguntas e respostas sobre o selo e dizendo no início dessa mensagem, tem acontecido coisas aqui no nosso meio que duvido que vocês tenham visto. Mas tinha pergunta. Terá a noiva de Cristo no ministério antes do rapto? Seguro. É a mensagem da hora. A noiva de Cristo está composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. No dia do irmão Brana, a noiva de Cristo estava perfeita, completa. Tinha profeta, tinha apóstolo, tinha evangelista, tinha pastores, tinha mestres. Irmão Brana morreu, a noiva que ficou, exceto aqueles primeiros. Irmão Brana fala isso. Irmão Brana diz que a mensagem, depois que o mensageiro morre, ela é semeada e passa uns a morrer. Eles tomam aquilo para a morte, porque eles não podem pegar a mensagem como ela é, então eles morrem, e morrem espiritualmente. Essa é a morte que tem acontecido espiritual entre eles. Então, nesse pontinho aqui, para me encerrar, nós tivemos essa noiva sem o ministério profético. Vocês podem ver, eu já estive entre pastores e sempre eles diziam assim: ninguém pode dizer isso é isso. Interessante. Ninguém pode dizer isso é isso. Então, quer dizer, isso não é isso. Isso é mais ou menos. Mas quando chega um profeta, ele diz: isso é isso. Quando chega um profeta, ele diz: isso é isso. O profeta é o único que pode falar assim. Então, todo esse espaço de tempo que nós tivemos, não pode dizer isso é isso. Não pode dizer trovões é isso. Sétimo selo é Brana encarnado. Não pode dizer, sabe? Porque não tem profeta. Mas do ano 2000 para cá, a noiva é profeta. Então agora ela diz: isso é isso. Que dificuldade tem? Eles têm que ver que agora esta mensagem, ela não está passando a mão. Esta mensagem está dizendo: olha, você sabe que são os trovões? São isso. Mais ou menos. Não, são isso. Você sabe que é o novo nome? É Brana. Você sabe que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Eu estou citando parágrafos. Laodiceia 38, estou citando parágrafos para as pessoas verem. Você sabe quando é que seria revelado os selos? Quando o Cordeiro deixasse o trono, quando a misericórdia tivesse acabado, quando os dias de graça tivessem findado. Aí seria revelado os selos. É o que o irmão Brana diz no primeiro selo. Amém. Amém? Agora, eu digo que vou terminar o parágrafo. Essa é a noiva de Cristo. E ela tem um ministério. Um grande ministério. O ministério da hora. Que cada um teve o ministério da hora. Brana teve o ministério da hora. A noiva nos dias de Brana tinha o ministério da hora. Brana representava aquela noiva naquele dia, e o que Jesus fez, o William Brana fez, e o William Brana dizia assim: a igreja está fazendo. Por quê? Ele era o representante daquela igreja naquele dia. E você sabe que não era a igreja que estava fazendo, quem estava fazendo era ele. Quem teve um ministério idêntico ao do Senhor Jesus Cristo não foram os outros pregadores no ministério de irmão Brana, foi só o William Brana. Mas ele dizia que era a igreja. Hoje também é assim. Essa pregação de 7 selos, de 7 trovões, do novo nome revelado, eu tenho que dizer para você: é a noiva. Eu tenho que falar para você: é a noiva. Mas você sabe que jeito que é. Certo? Vou deixar desse jeito. É a noiva. Aí o irmão Brana vem assim: é o ministério da hora. Até aqui tá bom. É o ministério da hora. Só que ele diz a outra palavra assim: será tão humilde. Então, é o ministério da hora. Então tem um outro ministério.
Tem. É o ministério da hora. Será. Ele podia ter usado a palavra correta na nossa expressão. É tão humilde. Seria o ministério dele só. Pararia ali. Aí pergunta por que Deus deixou ele falar desse jeito. Será. Será é futuro. Agora espera lá, vocês são teólogos e eu sou de 4º ano, filho. E eu sei o que é isso. Será que vocês não sabem? Teólogos não sabem contar, diz que 3 é 1. Aí toma um Pedro, toma um de nós que não sabe nada. Não, é um que tem 3 ministérios. Não é que 3 é 1. A matemática nunca falhou, ela não falha. 3 é 3. 3 é 3, 2 é 2. Como é que 3 é 1? Mas os trinitarianos engoliram tudo isso daí. 3 é 1, irmão. E o povo da igreja bate palma. Ei, glória! 3 é 1. É tudo cego igual, o pastor cego a igreja também. É um cego guiando os cegos. Então aqui você tem que saber, será tão humilde? Aqui, nós não estamos completando assim o ministério de Brana de revelação. Tudo foi revelado. Mas aquilo que ele não pôde pregar. Completando o ministério assim, naquilo que ele não podia pregar. Ele não podia dizer, o 7º selo sou eu. Ele não podia dizer. Mas o que ele disse para mim é o suficiente. Ele diz assim, ó: cada mensageiro das eras representa um selo. Ele revelou 6 selos, mas não pôde abrir o 7º, porque é o selo da sua vinda. Vigie bem o 7º. Ele não podia falar. Tinha que ficar em mistério desse jeito. Tinha que ficar para produzir incrédulos, para produzir críticos. Aí ele revelou só 6. Você não leu ali também, Senhores, esse é o tempo 204 a 206, 1 de 1 milhão, parágrafo 21, que ele diz: cada mensageiro das eras representa um selo. Então Brana era o 7º selo, ele representava o 7º selo. Ele não podia falar. Ele diz assim, é tão claro. Ele diz daquele 7º anjo da constelação, ele diz: aquele 7º era quem tinha o 7º selo. Aquele anjo da constelação, o 7º era quem tinha o 7º selo. Ele deixou lá para o final da mensagem, diz: ele voou para mim. Então quem é que tinha o 7º selo? Brana. Agora, o parágrafo 238, creio que é 238 ou 231, 232, 238, irmão Brana diz que, da festa das trombetas, o irmão Brana diz que o 7º selo termina quando esta noiva for raptada. Sabe por que o problema hoje? Porque nós somos o 7º selo hoje. Lá Brana era o 7º selo, era o mistério do dia. Aqui a esposa é o mistério do dia, ela é o 7º selo. Irmãos, ele abriu 6 selos, mas o 7º ele não pôde abrir, porque é o selo da sua vinda, e a vinda já tinha acontecido. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. E ó, cuidado, irmãos, vigie bem o 7º. É o selo da sua vinda, é o tempo de sua vinda. Vigie bem o 7º. Ó, irmãos, o 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Quando eu lia esse parágrafo traduzido errado, eu já cria que irmão Brana era o 7º selo. Estará na terra, eles puseram isso, acho que é porque eles creem que irmão Brana vai ressuscitar e lá na frente vai estar na terra no tempo do arrebatamento. Não, não é tempo de arrebatamento, é tempo da sua vinda. Por que tem diferença? Tem. É o tempo da sua vinda, não é da sua ida. Não. Arrebatamento é tirar da terra e levar embora. Vinda é ele vir a você. Então o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Ele estava ali, no tempo da vinda, ele estava ali, e ele foi tomado para dentro da nuvem dos 7 anjos. Ele foi tomado, o único vivo que tinha era ele, os outros já tinham tudo passado para a eternidade, era ele. Então ele foi tomado. Por quê? Os mistérios, ele é quem tinha os mistérios dos 7 anjos, dos 7 selos, dos 7 trovões. Então ele foi tomado para dentro da nuvem onde estavam os 7 anjos.
E aí nós temos a própria mensagem do irmão Brana, 217, 218, almas que em prisão agora. Você vê a tradução de Goiânia, ele dizendo que o 7º selo o traz de novo à terra. Irmão Brana trouxe Jesus, o Filho do Homem, na terra, no dia dele. O 7º selo o traz de novo à terra. Eles estão pensando que lá na frente vai trazer Jesus. Não, Jesus não vai vir mais na terra, agora vai vir nos ares. Agora não é na terra mais. Na terra é Filho do Homem, agora ele vai vir nos ares, para poder arrebatar a sua igreja, o seu povo. Então isso daqui para mim está completando. Aí eu tomei outra parte, a esposa completa o capítulo 10 de Apocalipse. O capítulo não pode ficar incompleto. Irmão Brana cumpriu 10 de 1 a 7. A esposa cumpre o restante. Ela completa o capítulo, aquele ministério, ela completa, porque é ela quem come a revelação. Ou seja, esses grandes homens não comeram a revelação, eles comeram cura. Não tem um que possa dar testemunho mais bonito, alegre, do que Billy Paul. Não tem ninguém que possa fazer melhor do que Billy Paul. Billy Paul andou com o pai dele, mas não pode contar nada dos selos, não pode contar nada dos trovões. Nós temos aí homens, eu não vou citar nenhum nome, que esteve no dia, lá no Monte Pôr do Sol, com aquela camisa listrada. Esteve lá no Monte Pôr do Sol, homem abençoado, mas não viram o novo nome, não viram a revelação dos trovões. E esteve com o irmão Brana e está vivo até hoje. Então, meu Deus, o que adiantou andar com o irmão Brana? E eu não andei com ele no físico, mas andei no espírito. Assim como eu andei com Jesus, eu não pude andar com Jesus no físico, mas eu estava com ele quando ele nasceu. Até antes eu estava com ele, mas quando ele nasceu, vamos falar de terra, quando ele nasceu, quando ele começou a pregar, eu estava lá com ele. Quando ele escolheu os discípulos, eu estava com ele. Você estava. Quando ele morreu, eu estava com ele. Quando ele ressuscitou, eu fui ressuscitado com ele. Quando ele desceu agora como um anjo forte, eu desci com ele. Quando ele encarnou em Brana, eu estava com ele. Agora, eu estava em Brana quando ele recebeu os selos. Eu estava em Brana. Eu sou um gens, vocês são um gens de Brana no espiritual. Se você não esteve lá, você não vê nada daquilo. Por que você vê? Porque você esteve lá. Eu estive em Brana quando ele pregou os selos, lá no tabernáculo Brana. Eu estava lá quando ele pregou. Alguém diz, eu não te vi lá não. Os que andaram com o irmão Brana dizem, eu não te vi lá não. E eu estava lá, rapaz. Eu estava lá. Você não vê o William Brana também? Na nuvem ele disse que ele estava lá. Falar claro assim, ele diz que ele foi tomado para dentro daquela nuvem formada pelos 7 anjos. Ele foi tomado. Quando você vê a foto, você vê a Jesus, você vê que tem aqueles anjos em volta, mas tem um que foi tomado da terra para lá, que foi o irmão Brana. Então a gente esteve lá com o irmão Brana pregando os selos, crendo nessas pregações. A gente estava lá, por isso que a gente está aqui hoje, crendo na mesma coisa. Amém. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado um ministério completo também para a sua esposa neste dia final. Estamos aqui agradecidos por esta oportunidade de receber a sua palavra, receber a sua bênção, de fazer parte deste ministério que tem se completado agora com o ministério da esposa, para mostrar ao mundo de que o Senhor revelou selos, trovões, novo nome, e que o Senhor veio em carne. E a sua palavra, o seu profeta mostrou que era a deidade em carne, que o Senhor não pôde fazer nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, mas ele diz, mas agora ele pôde fazer. Deidade em carne humana entre nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que este povo receba mais luz da sua palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.
demônio. Você viu Brana? Demônio. É o que falavam no tempo do irmão Brana e no tempo de Jesus. Eles não falam assim, oh Jesus, quem disse que Jesus é filho de Deus foi Pedro, que não sabia nem ler nem escrever. E os outros podiam dizer, por certo, olha quem foi, aquele ignorante que falou que você é filho de Deus. Mas vê se o Anás, pergunta para o Anás e o Caifás. Não para, né, velho? Pergunta para ele, o que eles falam? Vamos lá perguntar para o Anás e o Caifás. Você vai ver se ele vai falar o que Pedro falou. Anás, o que é Jesus? Beelzebu. Com quem você vai ficar? Maria Madalena. Quem é ele? Meu Salvador. O irmão Branco diz que na história diz que o sacerdote deu um murro na boca dela. Por quê? Porque ela sabia quem Jesus era. A prostituta sabia, mas o sacerdote, com toda a religião, com toda a Bíblia na mão, todo o Velho Testamento na mão, não sabia nada. Deus te abençoe.